O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e os vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, digo uma palavra brevíssima. São Carlos Borromeu, que se tornou arcebispo de Milão, era de família nobre, que renunciou aos seus títulos por causa da vocação sacerdotal, pelo chamado de Deus na sua vida. O seu tio era papa, então colocou ele ali como arcebispo de Milão. E vivia realmente numa época de grande degradação moral, um pouco semelhante do que a gente experimenta também em nossa sociedade que quer se afastar de Deus. Mas ele viveu num período bem assim, em que dentro também da igreja se precisava realmente de uma grande reforma, mas a reforma interior, como nós precisamos de uma reforma, de uma conversão. E ele viveu nesse período ali de 1500, o século XVI, em que estava acontecendo também essa reforma protestante. E houve na igreja, e ele também influenciou bastante, porque o seu tio não era tão diplomata ali como o Papa, e ele ajudou bastante nesse processo de retomada, insistiu ali com a retomada do Concílio de Trento, que foram vários anos, houve paradas, e ele foi um dos primeiros a colocar em prática aquilo que a igreja foi promulgando no concílio, inclusive na formação dos seminários. Então, São Carlos Borromeu começou a implementar com a sua vida a vida também comunitária, com os sacerdotes e o seminário, que não era assim como a gente tem hoje. E ele começou essa reforma dentro de casa, com os padres que moravam ali. Então começou a ter refeição comum, a fazer oração comum, a incentivar a confissão frequente, a missa diária. Depois vocês podem, se quiserem, dar uma olhada mais na vida dele com mais detalhes. Mas ele foi vivendo esta reforma a partir de si, colocando em prática ali o que a igreja estava orientando, e a palavra de Deus mesmo. Começou como exemplo, tinha uma vida também ascética,
que foi crescente na sua vida. E São Carlos Borromeu, com seu testemunho, foi realmente arrebanhando. Eu recordo aqui, já vi a Luzia contando essa história, que no início da comunidade Canção Nova, alguns jovens, umas irmãs religiosas, e uma delas gostaria de fazer o esquema formativo da comunidade, e estava no comecinho, bem no comecinho mesmo. E o Monsenhor Jonas disse: olha, se a senhora quiser fazer isso, a senhora então funde uma outra comunidade, mas nós aqui, na Canção Nova, nós vamos primeiro escutar a Deus. E olha que o Monsenhor Jonas já tinha mais de 40 anos, saindo dos salesianos, poderia querer fazer uma coisa ali, uma regra, mas ele disse: primeiro vamos escutar a Deus. Vamos deixar que Deus conduza. Estou dizendo essas coisas porque o Evangelho hoje nos fala da alegria do céu pelos pecadores que se convertem. E a conversão tem tudo a ver, meus irmãos e irmãs, com algo que começa em nós, que começa dentro, muito antes de ser fora. Então nós queremos muitas vezes influenciar as pessoas, mas é preciso que haja uma conversão dentro. Muitas vezes nós vamos sim levar o Evangelho a outras pessoas, mas o nosso processo de conversão dentro precisa continuar. Como Carlos Borromeu, que vivia interiormente a palavra de Deus, e isso transbordava para os seus padres, ele como bispo, depois para o povo de Deus. O Senhor nos dê a graça, então, de dar essa grande alegria aos céus, de decidirmos também nós, interiormente, vivermos a conversão do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.